Bom, então vamos dar uma olhada nos personal pronouns, ok? Mais importante a gente notar, pessoal, que os nomes gramaticais não são importantes. Não são importantes para quando a gente está falando uma língua, tanto é que todo mundo fala português muito bem aqui no Brasil, sem saber o que é adjunto nominal, o que é uma frase subordinada. Não precisa saber disso para falar um bom português, né? Não estou dizendo que o ensino de gramática é inútil, eu estou falando que são duas coisas diferentes, né? Se você quer escrever bem, por exemplo, você tem que escrever bastante, praticar bastante. Ok, não é esse o ponto, eu sei que eu sou digressivo. O ponto é, às vezes os nomes gramaticais, principalmente quando a gente está falando de uma língua que não é a nossa, que a gente não pode confiar no nosso instinto, né? No português a gente pode confiar muito no nosso instinto. Então alguém fala assim, por exemplo, brasileiro algum, right? Nenhum brasileiro falaria algo como livro O está na mesa, em vez de o livro está na mesa. Livro O. Ninguém fala livro O, nenhum brasileiro, ok? E aí você vai pergunta para uma pessoa, então por que eu não posso falar livro O? Qual é a regra? Aí sim a gente tem pouquíssimas pessoas que sabem por que livro O não pode ser falado. Em inglês a gente não tem esse instinto para confiar, pelo menos não por enquanto. Conforme a gente vai avançando, ficando mais versado em falar, recebe bastante input, né? Assiste muita coisa, lê muita coisa, a gente vai desenvolvendo esse instinto, esse feeling, né? Mas até lá a gente precisa de regras gramaticais para ajudar, né? Não posso olhar uma coisa que eu nunca escutei em inglês e eu escuto isso e penso, não soa bem. Soa bem. A gente precisa de muita experiência para chegar a esse ponto, né? Por isso a gente precisa de algumas regras gramaticais. Por isso que a gente está estudando gramática aqui. Então o ponto é, às vezes a gramática, o nome, ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo. E esse é um dos casos, né? Personal pronouns. Personal pronouns. Personal tem a ver com pessoa, é claro, né? Pronomes pessoais, a gente fala em português. Então, eu tenho um pronome pessoal, então tem a ver com a pessoa. E por que pronome? Porque pro tem a ver com no lugar de. Quer ver? Em português, uma etimologia extra aí. A propósito, se você estiver curioso sobre etimologia, eu tenho uma sessão inteira nesse canal com vídeos sobre etimologia, só que estão em inglês, mas para o futuro talvez eu faça algumas etimologias do português também. Mas a etimologia da palavra pronome. Pro tem a ver com ao invés de. Quer ver uma outra etimologia interessante? A palavra procuração. Curar, dentre diversas outras coisas, tem a ver com cuidar, né? Prestar atenção nesse sentido, né? Ter o cuidado com. Então, uma procuração é uma pessoa que vai curar, que vai cuidar de coisas como se fosse você, ao invés, no teu lugar. Então, uma procuração. Só mais uma, por exemplo, a gente tinha na Roma Antiga os procônsuls, né? O cônsul é o cara que estava lá no topo, né? O que tinha mais poder, e os procônsuls, eles dominavam algumas províncias, porque eles estavam naquela província fazendo a função, estavam no lugar do cônsul. Eu sei que eu fui muito longe, mas essas coisas são interessantes, né? Então um pronome nada mais é que aquilo que faz o papel de um nome. Só que nome aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam de uma forma bem ampla. Um nome é tanto João, como o menino, como livro, como as garotas, como aquela mulher lá, ok? Tudo isso faz a função de um nome, porque eles fazem mais ou menos a mesma coisa na frase. Eles significam coisas diferentes, mas eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Quais são os pronomes no inglês? Então vamos lá. A gente tem a primeira pessoa, I, ok? Segunda pessoa, you.
Terceira pessoa, he, she, it, ok? Então, primeira pessoa é quem está falando, segunda pessoa é com quem eu estou falando com você. Terceira pessoa não é eu nem você que está conversando aqui, é uma pessoa que está lá. É um he, é uma she or it, ok? Depois a gente repete tudo, só que em vez de ser singular, vai ser plural. Então a primeira pessoa no plural é eu, que estou falando, e mais alguém que está comigo. We, nós. Né? O you se repete, então a gente usa o mesmo you, tanto se eu fosse falar you, nice student who is watching me, ou you, nice students. Então eu estarei falando com vários alunos. E o they, que não é eu nem você, são aquelas pessoas que estão lá. Uma observação, olha que interessante. O they é o plural tanto do he, quanto do she, quanto do it. Ok? Isso daqui é a terceira pessoa. Isso daqui é a terceira pessoa. Ok? Então, basicamente, eu, você, ele, ela. Ele ou ela, só que é um objeto. O português fica mantendo feminino e masculino, em inglês não mantém. Objeto não tem objeto masculino e objeto feminino em inglês. Nós, ou a gente, né? Vocês e they, ok? Por que é interessante vocês notar que isso daqui são pronomes? Para vocês não correr o risco de fazer assim, ó. He, John, is my friend. Como assim he, John, is my friend? O he não está ali para substituir o nome. Então você não pode usar o he, John, is my friend. É uma coisa que falar ele, João, é meu amigo, ok? Você está ali para... Essas palavras estão ali para substituir. I am, you are, he is, e assim por diante, ok? Só mais uma observação. Esse you aqui, quando a gente está falando no dia a dia, é mais comum colocar uma outra palavra aqui para identificar que eu estou falando do plural. O mais comum é tipo you guys, alright? You people, alright? Okay. Bom, então lembre-se, no final das contas, ou eu falo Maria ou eu falo she. Ou eu falo Jessica and Cynthia, ou eu falo they, ok? Ou eu falo books, ou eu falo they, mais uma vez. Ou eu falo John and Peter, ou eu falo they, alright?